Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Essa que virou a casa e é a casa de nosso Deus. E viemos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Vamos iniciar traçando sobre nós o sinal de nossa salvação, cantando a Trindade Santa e pedindo que Deus realmente esteja conosco, nos conduza, que fale através de nós. A você que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais, uma alegria muito grande. E vamos juntos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos. E você veio aqui para quê? Viemos para quê? Estamos reunidos para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Dizer e adorar, te aclamar, Deus Senhor de amor. Ergue um pouco os teus braços e vamos invocar o nome de Deus sobre este lugar, para que Ele venha falar aquilo que deve ser falado e ser dito. Invocamos, Senhor, o teu santo nome, para que a tua glória possa prevalecer em nós. O que queres de nós nesta noite? Por que nos trouxestes aqui, Senhor Deus? Por que estamos aqui? Por isso invocamos o teu santo nome, para mergulhar no seu mistério de fé e de amor. Invocamos o teu nome, Invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Cante, invocamos juntos, invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, e tudo pode curar. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, e tudo pode curar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vai assentando. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Mas muitas pessoas no tempo presente pedem e procuram a Deus e não são atendidas. Por que Deus atende algumas pessoas e outras não? É falta de fé? O que é a fé? O que pela fé eu consigo? Por que algumas pessoas rezam, acreditam, pedem pelos seus entes queridos nos hospitais, doentes, e morrem? E outras pedem e alcançam a graça. O que faz algumas pessoas receberem uma graça e outras não? Será que é falta de fé? Muitas pessoas acham isso. Você rezou pouco. Ou pede a nós, você que tem mais fé do que eu, reze por mim. Como uma pessoa pode ter mais fé do que a outra? Se a fé é dom de Deus, Deus nos dá, todo ser humano que vem a esta terra, todos nós temos a capacidade de acreditar. A fé, o seu primeiro objetivo da fé é que nós possamos realmente crer em Deus. Você acredita em Deus? Você que nos acompanha pela televisão, onde quer que você esteja, você acredita em Deus? Você crê realmente em Deus? Então você tem fé. Mas por que então, mesmo tendo fé, eu peço? Jesus diz na palavra: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Por que às vezes eu peço e não acontece? Eu sou padre há 11 anos e muitas coisas que já pedi a Deus, Ele não me atendeu. Muitas vezes cheguei no hospital, jovens, acamados, e pedi a Deus: Senhor, restitua a saúde desse jovem, faça ele voltar à vida. Dias depois, estava eu velando. Já cheguei em momentos em que fui visitar idosos, bem idosos, com idade bem, com a saúde bem abatida, já por seus 90 e poucos anos, e ali rezava: Senhor, te louvamos por esta vida e entregamos. Se o Senhor quiser, leve. Dias depois, estava a velhinha lá, toda estarapatendo lá, batendo perna, saindo do hospital. Será que Deus é surdo? Será que Ele não nos ouve? Meus irmãos, se Deus levasse em conta tudo que nós pedimos e falamos, nós não gostaríamos que Ele realmente nos ouvisse em tudo. Porque às vezes você já na raiva, já disse coisas, às vezes já disse coisa que saiu pela emoção. Já pensou se Deus ouvisse isso? Ai, minha mãe morra hoje. Já falou isso? Que o chefe morra hoje. Já pensou se Deus ouvisse esta sua boca maldita? Já pensou se tudo que saísse de nossa boca Deus ouvisse e executasse? Amados irmãos, esses são os mistérios da fé. E é um pouco sobre isso que queremos, e quero com a ajuda do Espírito de Deus, meditar e refletir. Será que estamos tendo fé o suficiente? Vamos olhar um pouco na palavra de Deus e ali meditar como eram as pessoas no tempo de Jesus Cristo. O que a fé provocava nas pessoas. Portanto, a fé é um dom, e esse dom vem de Deus. Todo ser humano que nasce
tem a capacidade de crer. Mas é verdade que esta fé, ela pode ser aumentada. Mas antes de falar da fé aumentada, se eu digo que a fé é um dom, vamos entender o dom. O que é o dom? O dom, vou ver se você vai falar a verdade. Desculpa pegar desprevenido. Seu nome? Andréia. Andréia, você canta. Você gosta de cantar? Amo. Andréia, com toda a sinceridade do seu coração, você se satisfaz cantando no chuveiro? Não. Não? Se for só pra Deus, sim, mas... Mentira. Não, verdade. Por que não? Porque O que você precisa? com esse dom que Deus me deu, eu posso levar mais almas pra Deus. O que você precisa? De fé. Eu preciso acreditar. Quando você... Vamos voltar para a música. Ah, o seu tá. dom de música. Tá, Você não se satisfaz cantando debaixo de chuveiro. certo. Você precisa de quê? Eu preciso De de gente. público. Povo. Você se acha, hein? Não, mas não assim. É que eu sei que eu tenho uma possibilidade de levar mais gente pro céu. É isso. Isso não é se achar. O que é o dom? O dom não é para nós. Ela não se satisfaz debaixo do chuveiro porque o dom não é para ela. Porque se o dom fosse para ela, ela para si se bastava. E ficaria cantando por si só. Não é? Você não precisa de gente? Muita gente. E quanto mais gente estiver te ouvindo, Melhor é. pela televisão então, Nossa, bacana. não é questão de ego. Não é questão ali que eu estou querendo me achar e aparecer. Não. Não é uma busca por si só. Não. Porque é dom. O dom não é para mim. O dom é para o outro, é para comunicar para o outro. Portanto, o músico, o cantor, ele tem necessidade, é da essência dele, necessidade de que alguém o ouça, mesmo que seja uma pessoa, duas pessoas, porque é só assim que ele se satisfaz. Entendido isso? Se a fé é dom, portanto a fé não é algo somente para mim, eu não acredito por mim mesmo, eu creio e o meu crer tem necessidade do outro. O dom, ele gera relação, precisamos do outro. Eu preciso do outro. Quando eu peço então a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Já fez essa oração? Já? Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Quando eu peço para aumentar a minha fé, eu estou pedindo para aumentar a minha relação com o outro, para que mais pessoas possam estar ao meu lado e que mais situações aconteçam para que eu possa exercitar a minha fé. Quando ela pede, Senhor, aumenta o meu dom de música, que eu possa capacitar, quanto mais ela estuda e capacita a música, mais necessidade de gente ela terá. Assim, quando eu peço a Deus mais fé, eu estou pedindo a Deus que me dê mais oportunidade para testemunhar a minha fé para o outro. Isto que nós vamos entender que é o poder da fé. A fé tem um poder de transportar montanhas. A montanha não é uma pedra. Aquele que tem fé, o que é a montanha? A montanha é o obstáculo, é a dificuldade. São os obstáculos que temos na nossa vida que temos que ultrapassar. Aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda consegue dizer a essa montanha, a esse problema, a essa dificuldade, a sair, a deixar de ser o meu impedimento de viver na graça de Deus. Por isso, devemos sim pedir a Deus que aumente a nossa fé. Que aumente a nossa fé. Portanto, esta fé, acreditar, não é uma alienação. Acreditar não é negar-se, pelo contrário. Quanto mais eu acredito, quanto mais eu creio em Deus, mais a minha vida passa a ter sentido. Amados, eu entrei no seminário há 20 anos atrás. Nem parece, né? Carinha de neném. E as motivações que me levaram a ser padre
eram umas. 20 anos depois, hoje eu sou muito mais padre do que há 11 quando eu me ordenei. E sou muito mais cristão do que quando eu iniciei a minha caminhada vocacional. Quanto mais eu me lançava e lancei-me para poder conhecer e viver os mistérios de Deus, mais eu pude testemunhar e tocar. Quanto mais os doentes eu visitei, quanto mais palestras e anúncio fui pregando, e quanto mais sacramentos ministrando, por aí pelo mundo afora, mais isso foi crescendo em mim, que realmente Ele existe. Fé é crer que Deus existe. Aumentar a fé é ter a certeza de que Ele existe. Jesus nunca apareceu para mim. Ele nunca tive um sonho, nunca vi um anjo, nunca vi Nossa Senhora, eu não vi nada, nunca. Não vi nem nada disso. Mas eu tenho uma certeza de que Ele existe, a tal ponto que eu dou a minha vida por este homem. Eu abdico aquilo que eu gostaria às vezes de fazer na minha vida pessoal. Meus paroquianos sabem que para mim, uma grande renúncia para mim é não ser pai biológico. E ofereço isso com uma graça, porque eu sigo um homem que eu acredito que não está num livro, numa história contada há 2000 anos atrás. Eu encontrei com ele. Embora jamais tenham visto carnalmente, eu já vi o Senhor. Embora nunca o vi ali como um homem do meu lado sentado, não. Eu já toquei no Senhor. Assim também como a gente toca na hóstia consagrada, sim, ali está Jesus Cristo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso para vocês. Mas eu tenho uma certeza tamanha que esse homem existe. Portanto, se eu tenho fé verdadeiramente, creio no poder de Deus, creio que Ele existe, que Ele pode fazer, com certeza Ele há de fazer. Porém, não é o fato de ter fé que me dá a garantia de milagre. Por exemplo, para que o milagre aconteça, é necessário ter? Para que o milagre aconteça, é preciso ter? Se não tem fé, não tem milagre. Mas o fato de ter fé não obriga a Deus a fazer aquilo que eu peço. O fato de eu realmente acreditar, eu acreditar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus para que o milagre aconteça. A graça, a cura. Mas, se eu tiver a fé, não é uma obrigação para que Deus haja. Por isso esta obra que estou participando há pouco tempo, é uma obra de fé. Ajudar esta obra, é eu ajudar a ver Cristo crescer, o Evangelho chegar em todos os lugares. A gente não sabe aonde esse Evangelho chega. A gente não tem noção do poder da comunicação. Podem gente estar vendo agora, ou depois no futuro nas redes sociais, e ser transformadas por causa de um canto, de uma fala, de qualquer coisa. Por isso, como foi pedido aqui, a ajuda, é necessário sim ajudar. Você pode também se tornar esse sócio aqui na comunidade e na própria rede católica da igreja. Mas vamos continuar aqui alguns textos bíblicos. Outra passagem bíblica que teve fé, sobre fé. Estavam os apóstolos numa barca, numa madrugada, à noite. E de repente uma tempestade, uma ventania. E Jesus estava dormindo no barco. Foi quando então eles acordaram Jesus. Jesus, não te importas? Vamos aqui naufragar. Jesus disse: homens fracos na fé, até quando estarei convosco?
homens fracos na fé. Jesus estava questionando ali porque eles estavam duvidando da presença de Jesus. Enquanto houver dúvida em meu coração, isso sim é um obstáculo para a graça acontecer. Olha o centurião, ele nem foi até Jesus, mandou um empregado e alcançou a graça. Os apóstolos, junto com Jesus, ali na barca, duvidaram, ainda eles não tinham conhecimento de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Por isso então, eles tiveram que acordar Jesus para poder de fato acalmar a tempestade. Olha outra passagem bíblica que é fantástica. Jesus estava numa casa, pregando, curando muitas pessoas, e a casa estava abarrotada de gente. Não tinha como ninguém mais entrar, as portas transbordando, não tinha condições. O que fizeram? 4 amigos. Tinha um paralítico, amigo paralítico. Colocaram numa maca, abriram o teto da casa e fizeram que a maca descesse onde Jesus estivesse, onde estava. Jesus viu aquilo. O que ele fez? O que ele fez? O que um paralítico quer? Quer andar. Jesus viu um paralítico sendo descido. O que ele fez? Fez ele andar? Não. Não. O que Jesus fez? Perdoou os pecados. Está vendo? O que para nós parece ser óbvio, Jesus olha com outro olhar. Para o paralítico, a doença dele a doença mais importante dele era a doença física. Só que Jesus viu uma doença ainda maior. Eu costumo dizer muito isso aos meus paroquianos. Qual é a pior doença para o ser humano? Qual é a pior doença que um ser humano pode viver e sentir? Qual é? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque tinha câncer? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque tinha dor de barriga, diarreia? Por quê? Porque eles pecaram. Jesus veio na terra, portanto, para quê? Curar simplesmente o nosso físico? Veio restituir a nossa saúde espiritual. Como eu dizia no início, às vezes a gente pede a Deus uma coisa e Deus não nos dá. Isso não é falta de fé. Sabe aquela criança que chega para a mãe às 11 horas da manhã: mãe, me dá chips. Não. Mãe, me dá chips. Não. Mãe, me dá um biscoito. Não. Está quase na hora do almoço. A mãe nega. E aí de repente vem o almoço. A criança queria. Para a criança, naquele momento, o melhor era, de fato, o chiclete, era os chips, era o biscoito. Para ela, no mundo dela, aquilo era o essencial. Mas para Deus e para a mãe, não era. Porque a mãe tinha uma visão da vida diferente da do filho. Às vezes, nós pedimos a Deus, só que aquilo que pedimos, por mais que seja essencial, olha o paralítico, gente. Olha o paralítico descendo, abrindo. Por mais que seja óbvio, só que para Deus, Ele via além e vê além. É verdade que nessa passagem, Jesus também fez aquele paralítico andar. Por quê? Porque os homens estavam duvidando quem é Ele que pode até perdoar pecado. Então Jesus disse: para que vocês não duvidem, levanta, pega a tua maca e anda. Tudo pode ser mudado nesta oração
e nesta fé. A fé em Deus. Só que não pode haver dúvida. Jesus, quando fez milagres e sinais na terra enquanto aqui esteve, foram esses objetivos. Primeiro, quando alguém acreditava mesmo, ele fazia. Quando havia dúvida nas pessoas para manifestar o poder de Deus, ele realizava. Ou quando havia dúvida para testar, ele não fazia. Uma vez, disseram para Jesus, chegou na sua terra: Jesus, queremos ver um sinal. Jesus olhou para eles: não. Vocês estão procurando um sinal. E não darei a vocês outro sinal, a não ser o sinal de Jonas, que é a pregação, a palavra. Para de procurar sinais. Pare de procurar milagres. Procure e comece a procurar a fé. Comece a aprofundar. E buscar a fé é buscar fazer a vontade de Deus. Olha Jesus, no pior momento da sua vida, diz: Pai, qual foi a oração dele? Se possível, afasta de mim. Olha qual foi a oração de Jesus. Jesus, oh Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Quando você começar a rezar assim, a sua fé aumentará. Pode pedir o que você quer? Pode. Você pode pedir o que você quiser. Peça o que você quiser. Agora, não espere ganhar tudo o que você pede. E quando você fizer um pedido ou uma oração, peça isso: Senhor, eu quero, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Antes de cantar um refrãozinho para vocês, olha que bonito outro testemunho da Bíblia, chamada de hemorroíça. Conhece a história? Uma mulher que sangrava há anos e anos e anos, gastou muito dinheiro com médicos. Quem aqui não está gastando dinheiro com o hospital, hein? O que tem feito trazer muita gente para a igreja é a doença. É triste isso, né? Saber que o povo vem para a igreja por causa da doença, não por causa do que ele é. Mas ali, o que ela disse dentro de si mesma: se eu pelo menos tocar na orla de seu manto, eu serei curada. Olha que fé, gente. Jesus então passou, uma multidão, qual vamos passar daqui a pouco com o Santíssimo? Uma multidão. E ali então, ele sentiu uma força saindo dele. Quem me tocou? Quem me tocou? Os apóstolos disseram: Jesus, um monte de gente que tem aqui, como é que quem te tocou? A quantidade, alguém me tocou. Uma força saiu de mim. E ela toda sem jeito: fui eu, Senhor. Vá, a tua fé te salvou. Mesmo que você tenha motivos para não crer, creia. Como eu disse, eu tenho N exemplos de que orações que eu fiz, Deus não atendeu. Mas eu continuo acreditando neste homem. Eu dou a minha vida, o meu sangue, renuncio a minha vida para anunciar este homem, que eu acredito que é Deus. É bonito como padre, a gente no confessionário, a gente tocar na alma das pessoas, poder aliviá-las, os seus fardos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu às vezes choro com as histórias que estão ao meu lado. Semana passada,
fui celebrar um casamento que eu chorei. Olha que história de fé. Essa pessoa havia sido casada anos atrás e se separou. Casado na igreja. E aí depois não deu certo, se juntou com uma outra pessoa. Só que ela sabia que estava em segunda união, que estava em pecado. Mas não deixou de ir à igreja, não comungava. Entrou com processo de nulidade no tribunal e há pouco tempo saiu a nulidade. Ela me procurou toda feliz. Padre, agora eu posso comungar? Eu falei, calma, vamos casar primeiro, de novo. Vamos regularizar a vida. No dia do seu casamento, ela pediu para poder comungar. Irmãos, quando eu dei a hóstia para aquele casal, haviam 14 anos que não comungava. Ajoelhada ali, ela começou a chorar. A chorar de alegria, ao mesmo tempo tirando um fardo, um peso dos seus ombros. Até eu que sou mais bobo, né? Se emociona. Isso é fé. 14 anos sem poder ter dentro da sua boca, mas não perdeu a fé. E na primeira oportunidade que teve, estava ali, diante dele. Eu costumo, no momento de adoração, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente passa com o Santíssimo nas igrejas, e eu faço um apelo a você. Olha o exemplo dessa hemorroísa. O que ela tocou? Tocou aonde? Na orla. Basta. Basta. Quando um sacerdote passar perto de você, basta. Porque ali ele está carregando o próprio Cristo. Basta. Ele sabe das nossas dores. Deus sabe da sua dificuldade, das nossas dificuldades. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe realmente das nossas necessidades. Sim, é preciso pedir. É preciso pedir. É preciso verbalizar. Mas não é só isso. Deus nos dá muito mais do que ousamos pedir. Você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Feche os teus olhos. Você que nos acompanha pela televisão, ou pelas mídias sociais, ou onde for. Se puder, põe a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração e da fé. Mas primeiro você tem que acreditar. A primeira cura é a fé, é crer, mesmo que Ele não nos dê aquilo que nós peçamos e pedimos. A primeira graça é acreditar. Por isso, antes de você pedir qualquer coisa a Deus pessoal, peça: Deus, me dá a fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha certeza de que eu creio em Ti, Senhor. Eu quero crer profundamente. Tire todas do meu pensamento, do meu intelecto, as dúvidas e me faça crer. Porque tudo pode ser mudado pela fé. Tenha fé, acredite no poder de Deus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração.
tenha fé. Acredite. Acredite No poder de Deus. no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. A fé se anda muito mais leve quando você acredita. Eu acredito tanto em Deus, e consequentemente na ressurreição, que eu sou como São Paulo. Morrer para mim é lucro. Tem gente que quando começa a falar de morte, pelo amor de Deus, bate na madeira, mangalou 3 vezes. Não sei o que a madeira vai fazer com isso, né? Mas tudo bem. São Paulo diz: morrer para mim é lucro. O que é lucro, gente? O que é o lucro no mercado? Ganho, estou bem. Morrer para mim é lucro. Eu tenho tanta certeza que eu não vejo a hora de morrer. Cruz criado padre, vai atrair a morte com isso. Olha, eu estou cansado de falar isso, não morri. Quem sabe voando, voltando para minha terra amanhã, um avião cai, alguma coisa e tal, não sei, brincadeira. Não tenho medo. Eu não tenho medo. É verdade, como São Paulo, morrer é lucro. Mas, como vocês precisam de mim, eu fico. São Paulo fala isso. São Paulo é assim: como vocês precisam de mim ainda, então eu fico. Mas por mim, eu iria. Não é um menosprezo da vida, pelo contrário, adoro viver. Amo e vivo intensamente a minha vida. Vivo intensamente. Vivo hoje. Se amanhã tiver, se não tiver. E eu imagino que quando eu morrer, vai ser o momento mais sublime. Vocês vão chorar tudo, né? Ah, lá vai um padre. Vai ter fila na minha paróquia, os paroquianos lá poder visitar o corpo. Mas vai ser um dia da libertação, do encontro definitivo. E as pessoas ali que ficam agarradas, deixa. Viva intensamente hoje. Isso é viver pela fé, gente. Uma vez perguntaram a um santo: se você soubesse que você fosse morrer amanhã ou semana que vem, o que você faria? Nada. Continuaria do jeito que está. Quando eu continuo do jeito que está, é porque eu estou bem. Agora, não, eu preciso fazer isso. É sinal de que você não está sabendo viver. É sinal de que você está devendo alguma coisa. Viver pela fé é viver isso, o hoje, e basta. Isso é ter fé. Lógico que a gente pode aumentar. A minha fé aumenta, como eu disse, se eu tiver a graça pelo meu bispo, de estudar fora, fazer um mestrado em teologia, de aprofundar. Gente, quanto mais eu vou lendo sobre a igreja, sobre o credo, sobre os santos, nossa, isso vai me dando um gás. E mesmo que eu tenha dificuldade, e mesmo que eu passe por problemas, cara, isso não diminui. Pelo contrário, intensifica. Como é bom. Agora tem gente que tem um nível de fé do mesmo tempo da catequese. Não aprendeu, não aprofundou nada. E a fé é tão poderosa. Tão poderosa. No poder de Deus. Olha mais histórias aqui da Bíblia. Diz a palavra de Deus, e aqui é ao contrário: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não é se eu vou ver a glória de Deus e depois eu vou crer. Tem gente que primeiro pede e quer ver o milagre para depois acreditar. Não vai ver, filhote, não vai ver, desiste. Não adianta.
Se não houver a fé primeira, o acreditar, o passo no escuro, fé é a certeza daquilo que não se vê. Como eu disse, eu nunca vi este homem, mas eu creio piamente. É o frio, a mudança de temperatura, desculpa. Minha terra do Espírito Santo é quente. Eu nunca vi, mas eu creio. E quando eu crer, eu verei a glória de Deus. E eu queria terminar falando um pouco sobre a fé na Eucaristia. Católicos e cristãos, por favor. Daqui a pouco nós estaremos aqui diante também com o Santíssimo Sacramento. Se o católico tivesse noção e consciência e fé na Eucaristia. Pergunta boba. Você gostaria que o Papa Francisco pusesse a mão na sua cabeça e rezasse por você? Sim? Seria um momento bom? Lógico, né? Agora, sabe, mais poder do que isto é a hóstia na sua boca? Mais poder do que Padre Reginaldo, do que Padre Anderson, qualquer outro padre, qualquer outra pessoa, colocar a mão na nossa cabeça, mais do que isto é o poder da Eucaristia na sua boca. Mas eu não posso comungar. Ok, vamos lá. Vou resumir uma palestra minha, eu adoro sobre Eucaristia, que também fala sobre fé. Nós católicos somos os únicos que podemos contemplar a Deus do mundo com os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Vamos lá, os 5 sentidos: visão, audição, fato, tato e paladar, não é isso? Errado não, né? Ou seja, nós cristãos católicos somos os únicos na face da terra que podemos contemplar a Deus pelos 5 sentidos. Pede para qualquer outro que não seja católico cristão para mostrar Deus. Pede para mostrar Deus. Vai mostrar o quê? Vai mostrar uma obra? Vai mostrar um doente? Vai mostrar a palavra? Isso não é Deus. Nós podemos ver através da hóstia. A hóstia consagrada é ali a presença real de Cristo. Eu posso tocar, tato. Pede para qualquer outro credo para tocar em Deus. Vão tocar em qualquer coisa, mas não é Deus. Sentir o cheiro, embora a hóstia, o vinho, né? O tato, o paladar, o gosto. Nós podemos. Se por acaso você não pode comungar pela boca, você tem 4 outros sentidos para poder vivenciar a sua fé. Você ouve Deus pela palavra. Você o escuta. Se nós começássemos a descobrir o poder que é a fé, nossa vida seria outra. Nós pararíamos de mendigar. Pare de mendigar, homens, e comece a viver a sua fé em Deus, que passa por homens, mas que não somos nós. E quando você tocar e viver, e ali você verá que realmente Deus é todo-poderoso. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus.
Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Do início, vamos lá? São derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as correias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Por isso, eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu peço que você continue conosco pela televisão. Daqui a pouco, em poucos minutos, voltaremos com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quero que você, mesmo à distância, você poderá vê-lo, ouvi-lo. Talvez estará privado dos 5 sentidos, mas basta um para poder a graça acontecer. A nós aqui estamos. Vamos vivenciar esta fé. Há poder na sua fé. Só que essa fé sua não pode ter dúvida. Não pode duvidar que Ele existe. Não pode duvidar que Ele está presente realmente na Eucaristia. Não pode. E ao não duvidar, as graças se abrem. Agora, não esqueça. Não precisa somente ter fé para o milagre acontecer. Precisa ter a vontade de Deus. E não esqueça de pedir a vontade de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Ajude essa rede, essa comunidade a crescer. Torne-se um sócio. Ligando pelo 0 operadora 41 3221 6060 e tecle 1. Faça o pedido de oração. Daqui a pouco estarei rezando pelas suas intenções. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor.